Estamos de volta, Geração Empreendedora no ar, e vamos agora conversar com ela, a Vivian Vito, analista de implantação e bacharel em Sistema de Informação pela Uniban. Vamos lá, seja bem-vindo, Vivian, vamos conversar um pouquinho. Obrigada, Marcelo, pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês e vamos lá, vamos tirar todas as dúvidas e falar sobre esse assunto tão interessante que é o empreendedorismo, né? Legal. Apesar da Vivian, ela ser da área de TI, né? O assunto que hoje mais nós vamos conversar é sobre intraempreendedorismo, que foi um assunto que ela se tornou uma especialista, né? E aí vamos já começar perguntando, Vivian, de onde surgiu essa questão do intraempreendedorismo? Bom, se a gente for analisar a questão histórica, realmente, ela surgiu lá para a década de 70, tá? E antigamente eles falavam muito sobre empreendedorismo intracorporativo. E aí tudo isso foi ficando, só que de fato começou a surgir, de fato, falando mesmo sobre isso, pela primeira vez, lá pela década de 80, mais especificamente 1985, né? Tem um escritor americano, que é o Gifford Pinchot III, que ele começou a disseminar esse assunto, né? Então, que aí as coisas começaram a acontecer, começou a se falar muito sobre isso, e aí tem algumas empresas que até já seguiram, né, essa questão aí, como Google, Apple, e aí a coisa foi avançando. Legal. Então é importante você saber que as empresas de maior sucesso hoje seguem essa tendência do intraempreendedorismo. E só para o pessoal em casa saber, Vivian, em resumo, o que é intraempreendedorismo? Olha, em resumo, realmente, o intraempreendedorismo é você ter o senso de dono na empresa onde você trabalha, né? Aquele profissional que realmente se preocupa, que leva inovação, que a gente fala que arregaça as mangas mesmo e faz, né? É algo bem saudável e algo que as empresas ultimamente têm gostado muito. Então, são pessoas que vestem a camisa, né? O senso de dono e veste a camisa. Ele empreende dentro da empresa, levando soluções, levando tudo mais. Ele faz além daquilo que lhe é pedido, no caso. Entendi. E assim, antes de a gente falar exatamente do perfil do intraempreendedor, pelo que você está falando, muitos desses intraempreendedores são os puxa-sacos, são os babões, são aqueles que para aquele que não faz nada, ou que só faz o que está determinado, é aquele que sempre excede no que deveria fazer. É muito complicado hoje você ter um posicionamento intraempreendedor num ambiente que não está preparado para isso, ou que não se valoriza esse tipo de posicionamento? Empresas que não enxergam isso como algo que é necessário para o crescimento da empresa, realmente existe dificuldades, tá? Até essa questão que muitos falam, porque é puxa-saco, porque é isso, porque é aquilo. A gente sabe que existe, né, realmente os puxa-sacos, mas a gente sabe que existem aqueles que realmente querem crescer e são vistos e às vezes mal vistos por isso. Só que as empresas, antigamente, elas não enxergavam muito isso e elas não valorizavam. Só que a gente começa a ver que tem muita rotatividade nas empresas por conta dessa questão. E as empresas estão aprendendo com tudo isso e estão se abrindo para essa oportunidade de absorver esses profissionais que têm perfil, no caso, empreendedor, pessoas inovadoras. Empresas que não têm muito esse pensamento ainda, realmente existe uma dificuldade, porque você pode até procurar fora, crescer, avançar, fazer cursos, se especializar, mas quando você vai levar para dentro de onde você está, existe uma barreira, né? Justamente por conta dessa questão de não entender ainda que o intraempreendedorismo, ele beneficia a empresa, não que você queira tomar o lugar de alguém, né? Então, existe uma dificuldade, infelizmente, no dia a dia. Entendi. E qual que é o perfil hoje, Vivian, se a gente precisasse descrever do intraempreendedor, né? Quais seriam as competências, habilidades que ele já tem desenvolvido? Como que eu identifico, né, essa pessoa dentro da minha equipe? Olha, tem muitas características, muitas habilidades. Tá bom. E eu vou falar somente de algumas aqui, e provavelmente algumas pessoas vão até se identificar com isso, né? Pessoas que trabalham com o que gostam, né? Pessoas que realmente acreditam naquilo que estão fazendo, aprende com seus erros,
Então, muitas vezes as pessoas se sentem mal porque, eu errei. Não, errou, aprendeu e seguiu em frente. O intraempreendedor, ele é muito assim. Como a gente falou, senso de dono, né? Uma pessoa que compartilha conhecimento, uma pessoa que não tem ego de ser substituída, ela compartilha. E quanto mais ela compartilha, mais ela aprende, mais ela ensina as pessoas. Pessoas que não param de estudar, pessoas que não param de buscar crescimento, né? Essas são as características mais básicas, assim. E você falou nessa questão até, né, habilidades e tudo. São pessoas que sabem trabalhar em equipe, que não tem problema, né, problemas assim de relacionamento em equipe mesmo, porque a gente sabe que isso acontece no dia a dia, tem uma diferença ou outra, mas é uma pessoa que sabe lidar bem com as questões de trabalho em equipe. É uma pessoa que realmente faz parte da mudança, faz parte da empresa como um todo. É uma pessoa que se especializa, né? A gente fala muito nessa questão de ser generalista. O intraempreendedor, ele pode até ser especialista em algum ponto, mas no fundo, ele é mais generalista, é uma pessoa que tem uma visão de um todo, né? Entendi. Faz sentido isso que você está falando, né? Porque, na verdade, é o perfil do dono, né? O dono, por mais que ele seja especializado numa área, geralmente é na área produtiva da empresa, né? Ele tem um conhecimento, geralmente, no que se produz, mas ele tem que entender de gestão, ele tem que entender de pessoas, ele tem que entender. E o intraempreendedor, então, ele vem com essa ferramenta também de ser aquele polvo, né? Ele ter vários tentáculos e não que necessariamente ele precise abandonar a função principal dele ou a função que ele é pago para fazer, mas ele acaba atingindo outras áreas e facilitando a vida de outros colegas, não é isso? Isso, exatamente. Eu costumo dizer que o intraempreendedor, ele é uma pessoa-chave, ele é o coringa dentro de uma empresa. Então, se eu conheço um pouco de recepção, um exemplo, né, numa empresa X que tem recepção, área administrativa e por aí vai. Aí eu conheço um pouquinho como funciona a recepção, sei lá, como atender um telefone, como atender alguém, fazer uma agenda. Tá, eu não preciso ir a fundo, mas eu conheço um pouquinho. Aí eu conheço um pouquinho do administrativo, como que eu crio um documento, como que eu mando um e-mail. Coisas bem básicas eu estou colocando, né? Se acontecer de, poxa vida, a recepcionista teve um problema, alguém do administrativo teve um problema, poxa, a gente precisa de alguém emergencial. Então essa pessoa vai lá e faz. Então é uma pessoa que dá um suporte geral, né? E isso é muito bom, pelo menos é o que eu penso. Isso é muito bom, por quê? Porque essa pessoa vai estar aprendendo e vai estar levando conhecimento para as outras áreas. Então todo mundo cresce com isso, não só uma pessoa, né? Entendi. Vi, antes de ir para a próxima pergunta, me surgiu aí na sua fala, quando eu tenho uma empresa onde eu consigo ter a maioria das pessoas com esse perfil, qual que é o resultado que se tem? Né? O que melhora, não só na performance, mas como que é essa empresa? Essa empresa que tem, por exemplo, 30%, 40% dos seus funcionários com essa ideia de ser dono junto com o dono. O que você acha que acontece com uma empresa dessa? Olha, essa empresa tem muito mais a dar certo do que outras, porque são pessoas que não são tão especialistas, mas são mais generalistas. São pessoas que são peças-chave. São pessoas que levam inovação, que levam transformação. Pessoas que não têm ego de compartilhar nada com ninguém. Pessoas que só querem ver que o outro cresça e quer levar essa empresa a crescer. Quer dar uma guinada nessa empresa ou aumentar muito mais os resultados que já existem. Então essa empresa só tem a lucrar. Porque, assim, a questão de rotatividade dos funcionários, ela vai diminuir absurdamente, ou então vai chegar a zero. Porque quem que não gostaria de trabalhar numa empresa de fato, onde você é ouvido, onde você é respeitado, onde as suas ideias, muitas vezes, podem ser aceitas naquele momento, mas em outro momento pode ser melhorado? Quem não gostaria? Né? Quem pensaria em sair de uma empresa assim? Então, empresas que entendem esse conceito e têm a maior parte dos seus colaboradores como intraempreendedores, a gente fala que dá match, né? É um jogo que ninguém perde. Nossa, e vendo você falar, é possível ver que possivelmente, eu vou arriscar aqui, mas possivelmente você trabalha numa empresa que tem esse perfil. Porque você, só de falar, você já fala com um brilho nos olhos. Né? Então, no seu dia a dia, essa empresa que você trabalha, tem esse ambiente, como que é lá na empresa que você trabalha? Sim,
Sim, você acertou. A empresa onde eu estou, sim, atualmente, é uma empresa que prega e levanta a bandeira do intraempreendedorismo, assim, muito tranquilamente, muito transparentemente, e eles dão realmente chance para que a gente possa dar pitacos em algumas coisas. Eles identificam se a gente tem uma aptidão para alguma coisa além das funções que a gente tem, das áreas que a gente atua, e eles nos dão espaço, nos convidam, olha, tem uma oportunidade tal, você gostaria de dar uma ajuda para a gente, um socorro aqui, que a gente está com uma situação X? Não, tudo bem, vamos lá. Então, essa é uma empresa muito aberta, é uma empresa assim que dá espaço para as pessoas, né? Então, realmente eu vivo isso no dia a dia, isso é maravilhoso. Legal. E me fala uma coisa, então é possível eu desenvolver esse ambiente, certo? Pelo que você está me falando, a empresa que você trabalha é a prova disso, né? Propositalmente, de uma forma intencional, ela criou processos unicamente feitos para desenvolver do intraempreendedorismo, ok? Então, isso é possível. Para a empresa que está nos escutando, para o empresário que está nos escutando, para o dono do pequeno negócio, né? O que você falaria para ele começar esse processo de implantação desse ambiente, dessa empresa que ninguém quer sair e todo mundo briga para entrar? Como que eu começo? Porque eu imagino que seja um processo longo, não é um processo do dia para a noite. Mas como que eu posso começar isso, Vivian? Olha, uma das coisas que eu costumo falar muito é que tudo tem a ver com pessoas. Então, é muito importante que haja um entendimento que precisa olhar para as pessoas. Então, as pessoas que estão trabalhando com você nesse momento, trabalhando nessa empresa, nesse pequeno negócio, como que elas se desenvolvem? Muitas vezes é uma pessoa que pode atender um balcão, é uma pessoa que atende um telefone, mas em determinados momentos do dia, vocês podem perceber que a pessoa tem uma criatividade para fazer tal coisa, gosta de, sei lá, colocar coisas nas redes sociais, uma pessoa que tem mais dinamismo, por exemplo, ela pode gostar de fazer panfletos. Então, uma pessoa que pode colaborar com uma área a mais de onde ela está. Não estou dizendo nesse momento, porque eu preciso aumentar o cargo e o salário da pessoa, não é isso. Mas dar espaço para que a pessoa cresça em criatividade, cresça com inovações, com coisas que vão fazer a empresa crescer. Vai chamar mais atenção, né? Por exemplo, você faz um banner mais bem elaborado, colocou a sua empresa nas redes sociais, que a gente fala tanto dessa questão digital, ainda mais com tudo que tem acontecido com a pandemia, né? Então eu penso o seguinte e falo o seguinte: observe as pessoas que estão trabalhando com você, preste mais atenção em pequenos detalhes, né, naquilo que realmente ela pode gostar e que aquilo pode ser útil naquele momento para usar, para ajudar essa empresa a crescer, né? Legal, então você que é empreendedor, não importa o seu tamanho, a partir do momento que você trabalha com pessoas, você pode ter sim um ambiente voltado ao intraempreendedorismo. E nós já falamos aqui dos benefícios que isso pode gerar na tua empresa. Vivi, fala uma coisa para mim. Existe uma cultura, você falou aí, questão de investimento e tal, existe uma cultura no Brasil de que é dispendioso você iniciar um processo desse, né? É gastar dinheiro, e isso é só para empresa grande, né? E eu acho que o Brasil ele está pagando o preço, né? Porque nos Estados Unidos várias empresas já têm essa visão, trabalham com essa estrutura, e aqui ainda nós estamos gatinhando, porque não são muitas as empresas que têm isso no seu cerne, realmente na sua cultura, né? Então assim, existe isso, isso ainda é muito evidente, essa questão de que eu vou ter que gastar e eu não posso gastar, então não vou mexer nisso, deixa o cara fazer só o que ele tem que fazer mesmo. Não, existem várias formas, sabe, Marcelo, de você fazer as coisas. A gente sabe que existe uma questão em que muitos estão trabalhando mesmo na linha, no limite, né? E você pode, com o que você tem, realmente usar isso a seu favor. Então foi como até eu comentei, observar as pessoas que trabalham com você. Então se hoje você, enquanto pequeno, compreende que precisa melhorar a questão de apresentação da sua empresa,
você pode partir para as redes sociais. E aí, quem da sua equipe, quem que trabalha com você, que gosta de mexer nas redes sociais? Essas pessoas, normalmente, elas têm muitas ideias. E isso pode te ajudar a alavancar os seus negócios. E você não precisa gastar nada. Simplesmente utilizando um talento de uma pessoa. Fala, olha, eu percebi que você gosta de mexer com isso, eu estou com uma ideia X, você não gostaria de me ajudar? O que você acha da gente melhorar essa empresa, da gente, né, fazer ela crescer? E assim, poxa, quem sabe futuramente as coisas avançando, crescendo, a pessoa sim ter um aumento de cargo, um aumento de salário, por que não? Né? Será um reconhecimento do bom trabalho dela, do bom serviço que ela prestou à empresa, e isso só vai acontecer naturalmente, conforme as coisas vão crescendo. Então é possível sim, começar com o que você tem em mãos, há total possibilidade. Legal. Então, não se sabote, não procrastine. Se você quer ter uma empresa com esse tipo de ambiente, começa já olhando para as pessoas e notando, percebendo o que elas gostam e perguntando, né, se relacionando. Acho que a gente pergunta muito pouco para as pessoas das nossas equipes o que elas acham das coisas. Pergunte mais, eu tenho certeza que você vai ter uma resposta excepcional. Nesse bloco nós vamos falar sobre o livro que você está lançando, Vivian. Queria que você falasse um pouquinho para a gente. E aí, como que está sendo colocar isso num livro, contar isso, a história, o que você pensa sobre o empreendedorismo para outras pessoas lerem? Está sendo uma aventura. Está sendo uma experiência muito boa. Colocar um pouco da minha experiência, né, de mais aí de 10 anos na área e todas as empresas que eu passei, todos os processos que eu passei. Está sendo uma aventura de fato, escrever tudo isso, compartilhar um pouco da minha história, escrever as experiências que eu passei nas empresas. Muitas vezes, realmente, como você comentou, né, até antes, a questão de não se sabotar, vários assuntos sobre autorresponsabilidade, fala um pouquinho sobre finanças, um pouco de cada coisa, né? Todos os passos aí que eu passei. Está sendo muito interessante ver algo nas mãos, né? Você colocar algo que está dentro de você para fora, compartilhar isso com outras pessoas. Está sendo uma experiência, assim, inigualável para mim. Legal. E assim, vamos sem dar spoiler, mas assim, vamos contar um pouco assim, como que é a estrutura desse livro? Ele fala exatamente o quê? Qual que é o ponto dele? Né? Ele é para quem quer ser intraempreendedor, ele é para quem quer gerar um ambiente intraempreendedor. Conta um pouquinho mais para a gente aí. Bom, nesse livro eu conto algumas chaves, tanto para você que trabalha dentro de uma empresa, de uma organização, presta serviços numa empresa, quanto você que ainda está numa empresa e pensa em ser um empreendedor, mas acha que não pode começar estando dentro de uma empresa. Então eu passo algumas chaves nesse sentido, explico sobre alguns pontos que são importantíssimos para que se possa começar algo dentro de uma empresa ainda, utilizando tudo aquilo que se tem de recurso e até fazendo algumas perguntas e tudo mais, né? E levando algumas, digamos assim, algumas pequenas provocações, né? Da questão de você ser ou não ser um empreendedor, querer ser ou não ser, se você quer permanecer onde você está ou não. Então, é um livro, assim, bem dinâmico. Eu passo por alguns pontos, assim, bem provocativos. Legal. E quando que é o lançamento desse livro, Vivian? Ele está previsto para daqui a alguns dias. Dia 19 de abril, próxima segunda-feira. Legal. Então, nós deixamos aqui o seu Instagram, então siga lá, né? Porque eu tenho certeza que vai ter alguma coisa lá nas redes sociais dela, para você comprar esse livro, tanto você que é empreendedor e quer gerar um ambiente, né? E você que também trabalha numa empresa, né? E quer ser uma pessoa diferenciada, está cansado de ser o mesmo, ou tenta, né, ser alguém diferenciado e acha que isso não é certo, ou que não é o caminho, ou que é muito esforço para pouca recompensa. Então eu tenho certeza que vai ser uma leitura que vai contribuir com o seu desenvolvimento. Não é isso, Vivi? Exatamente. Só tem a acrescentar, e muitas vezes ideias podem surgir através da leitura desse livro, coisas que às vezes você nunca pensou que poderia ser, e poderia acontecer, e poderia fazer.
Então esse livro, ele quebra algumas pedras assim e abre alguns caminhos. Legal, fico feliz. E assim, Vi, e quais são os planos para o futuro agora? Já escreveu o livro, né? O livro já vai lançar e vai ser sucesso, né? Quais são os próximos passos aí, as próximas artes aí? Conta aí pra gente. Bom, vou dar um pequenino spoiler. Esse eu acho que eu posso. E aí já tem em mente aí mais um livro para sair, já vai começar no processo de escrita, então ao longo do tempo vocês que vão acompanhar as minhas redes sociais aí vocês vão ver. E também agora potencializando mentorias, né? Porque eu também trabalho com mentorias e pessoas que muitas vezes precisam de uma orientação a mais, um entendimento a mais aí de como fazer. Eu também auxilio pessoas nesse sentido. Então esses pequenos projetos eles já estão começando a crescer. E acompanhe as redes sociais que vocês vão ver muita coisa boa acontecendo, viu? Muita coisa boa. Vivi, vamos aproveitar essa questão da mentoria, né? Explica um pouquinho melhor. E como nós estamos no Nordeste, você está em São Paulo, às vezes as pessoas falam, mas eu não posso ter mentoria porque estou longe e tal. Como que é isso? E se há uma oportunidade para as pessoas daqui também te procurarem e terem mentoria com você? Bom, a questão da mentoria é algo muito simples, né? Às vezes fala, nossa, mas mentoria, como assim, né? Parece um bicho assim de 7 cabeças. Mas a mentoria nada mais é do que a gente sentar e conversar. Eu vou compartilhar com vocês algumas experiências que eu passei, até como direcionamento para novos passos que, no caso, eu falo, o meu mentorado vai ter. Então, às vezes ele chega com uma ideia, nós vamos sentar, nós vamos bater um papo e eu vou levar essas soluções. Olha, tem esse caminho. E a mentoria ela é muito, muito leve nesse sentido, né? Porque não é nada assim, estou sendo obrigado a. Mas é uma pessoa que teve experiência, uma pessoa que entende, né, sobre um assunto e ela vai compartilhar isso para que haja uma mudança, uma transformação na vida de uma pessoa. Ela possa passar do ponto A para o ponto B, que a gente chama, né? E trilhar esse caminho. E a questão até de como que pode ser feito isso é totalmente online. Então, pode ser feito tanto por uma ferramenta de Skype, uma ferramenta de Google ou por um WhatsApp. Tudo depende daquilo que a pessoa tem no momento também disponível para fazer. Então é totalmente online, totalmente assim, tranquilo de ser feito. Legal, Vivi, legal. Então assim, fico bem feliz de ver aí tudo isso está acontecendo. Então o lançamento do livro é dia... 19 de abril. 19 de abril. 19 de abril amanhã. Segunda-feira amanhã, então você já vai lá na rede social dela, né? Já fala lá que você viu aqui no Geração Empreendedora a matéria e eu tenho certeza que você vai conseguir algum bônus com a Vivi, né, Vivi? Não, com certeza, é só me chamar no direct, falar que você assistiu Geração Empreendedora e nós vamos conversar, com certeza eu vou fazer aí um preço especial para o pessoal. Legal, Vivi, agradeço demais o seu tempo, agradeço demais você estar aqui com a gente, tá? Primeira vez de muitas, tenho certeza disso, tá bom? Então, aquele abração, obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Marcelo, e estou à disposição, é só chamar. Legal. Bom, gente, então é isso. Vocês viram que o intraempreendedorismo, ele pode ser a chave do desenvolvimento da sua empresa. Então, muitas vezes a gente busca em coisas mirabolantes, a gente busca em novos produtos, a gente busca em novas técnicas, né? Mas a gente esquece de olhar para as pessoas, né? O intraempreendedorismo, ele fala isso, ele vira essa chave. Olhe para as pessoas, pergunte para as pessoas, né? Como que elas estão? O que elas querem do seu futuro? Porque às vezes a visão de futuro daquela pessoa combina com um planejamento que a empresa tem também para o futuro dela. Isso é muito comum de acontecer. E se você tem pessoas que estão dentro da tua empresa e que se sobressaem, porque fazem mais, cuidado como você está tratando isso. Porque às vezes você está muitas vezes desvalorizando uma atitude dessa, deixando com que outras pessoas caçoem, tirem sarro. Então, valorize. Se a pessoa faz além, se ela fica além do horário muitas vezes, se ela tenta fazer cada vez melhor,
crie uma forma, um jeito de você contribuir para que essa pessoa se sinta motivada e para que os outros queiram aquilo também. E a melhor forma de você fazer isso é premiando, é colocando em evidência essa posição, essa configuração que essa pessoa trabalha, né? Então, se você colocar isso em evidência, às vezes funcionário do mês é uma forma, né? Dar uma bonificação e fazer uma reunião com toda a equipe no final do mês e falar isso na frente, ou criar mesmo um sistema de meritocracia, onde quem consegue fazer tal coisa de tal forma ganha um bônus. Então, assim, existem várias formas, mas o mais importante, você que tem empresa, olhe para as pessoas, conheça o seu funcionário, o seu colaborador, porque se você não tiver essa proximidade, dificilmente você vai conseguir gerar um ambiente de intraempreendedorismo.